Boa noite a todos. É grande a alegria de estarmos aqui novamente reunidos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Mestre, para que assim consigamos avançar na senda evolutiva com o conhecimento, com a reflexão que se faz necessária a todos nós. Nesse momento, eu quero convidar aos irmãos, aos amigos, para que possamos juntos elevar os pensamentos ao Senhor da vida, elevar os pensamentos a Jesus, nosso Senhor e Mestre, e rogar a Ele, esse divino amigo, que permita aos bons espíritos, vossos mensageiros aqui presentes, que possam envolver-nos nas vibrações do seu amor e da sua luz. Envolvidos nesta vibração superior, que consigamos alcançar os desígnios que Ele espera de nós, servindo, auxiliando aos irmãos mais necessitados na nossa jornada evolutiva. E assim, com os pensamentos elevados, vamos mentalizando Jesus, esse divino amigo, e vamos lembrar daquela passagem de 2000 anos, quando João, o apóstolo querido, pede ao Mestre para que ele nos ensine a orar. E o Mestre, abrindo a sua boca, deixa para nós um magnífico poema dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas faltas, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Então nós vamos fazer a reflexão da noite com relação ao tema que foi colocado no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5. Capítulo 20, item 5, que vai falar a respeito do tema Os Obreiros do Senhor. Lembrando que o capítulo 20 fala a respeito dos trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora. E o item 5 é os obreiros do Senhor. Aqui no item 5, eu vou ler um pouco e depois nós vamos comentando a respeito. Para ser bastante fiel à obra, a Kardec. Diz assim: isso foi transmitida, essa mensagem, pelo Espírito da Verdade em Paris, no ano de 1862. Então o Espírito de Verdade diz para nós: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim,
vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. O Espírito Verdade, o item 5, o primeiro parágrafo. Os obreiros do Senhor. Então vamos refletir um pouco a respeito. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Lembra, nós estamos no ano de 2020. Essa mensagem o Espírito de Verdade trouxe para nós em Paris no ano de 1862. Vocês poderão me corrigir, mas está fazendo aí 158 anos aproximadamente, né? Dessa mensagem. 1862, 1962, mais 38, mais 20, 158 anos. E naquela época ele já dizia, chegastes no tempo. Então, se chegastes no tempo naquela época, e agora, como que nós estamos ainda? Ainda há tempo? Ainda estamos no tempo? Ainda teremos esse tempo? E é interessante observar o seguinte, se somos, se desejamos estar enquadrados aqui nos obreiros do Senhor, como que é a nossa postura? Como que nós estamos caminhando? Dentro do nosso lar principalmente, que é a primeira escola que recebemos, como foi a nossa criação, como foi a nossa postura? Quantas vezes nos entregamos, quantas vezes calamos, quantas vezes quando um dos nossos familiares nos atacava e nós, compreendendo o Evangelho de Jesus, compreendendo que somos os trabalhadores, os obreiros do Senhor, nós nos calamos, permitindo que esse nosso familiar extravasasse toda a sua ira, todo o seu ódio, e abaixávamos a cabeça, elevávamos o pensamento ao Senhor da vida e rogávamos a Ele que permitisse aos bons espíritos, vossos mensageiros, viesse esclarecer, aclarar a mente e os sentimentos desse irmão que naqueles momentos de ira jogava sobre nós todo o seu rancor, toda a sua mágoa. Quantas vezes nós fizemos isso? E saímos calados, recebendo as ofensas, e deixávamos passar ao largo toda essa situação, porque como obreiros do Senhor, nós já compreendíamos essas verdades imortais, mas aquele nosso irmão, aquele nosso familiar, que ainda não atingira o ponto que nós atingimos, não conhecia ainda, e muitas vezes ainda hoje não conhece, Jesus, nosso Senhor e Mestre, como nós o conhecemos. É interessante refletir. Quantas vezes na rua, no transporte coletivo, no subúrbio, no metrô, quantas vezes não fomos também de tal forma usurpados, quantas vezes não fomos empurrados, não fomos pisoteados, e quantas vezes respondemos também com grosseria na mesma tecla, quantas vezes tivemos oportunidade de perdoar, de relevar, elevando o pensamento ao Senhor da vida e rogando esclarecimento para esse nosso infeliz irmão de jornada que ainda não o conhecera? Quantas vezes nós fizemos o nosso melhor visando beneficiar o nosso próximo? Quantas e quantas vezes na escola
no serviço, tivemos oportunidade de crescer, perdoando, relevando as ofensas que os nossos irmãos de jornada evolutiva vieram tacar em nosso rosto, e nós perdemos oportunidades grandiosas de crescimento, porque naquelas circunstâncias achávamos que tínhamos o direito de retribuir na mesma moeda toda a injúria, toda a ira, todo o rancor que aquele companheiro desavisado jogara sobre nós. É interessante refletir, porque os trabalhadores da última hora, passados já 158 anos da mensagem que o Espírito de Verdade trouxe para nós estamos fazendo a nossa parte como é necessário ser feita para sermos taxados aqui de os obreiros do Senhor, porque é muito fácil desejar sentar ao lado de Jesus, mas sabemos o quão difícil é comer o pão que ele comeu. Temos ainda as nossas dificuldades e não conseguimos muitas vezes calar quando um irmão de jornada nos ataca. Somos rápidos no gatilho para responder na mesma moeda, malcriados, rebaixando-nos à igualdade com eles, quando nós já conhecemos a verdade e o nosso comportamento deveria ser, no mínimo, um pouco melhor. Mas o que fazer nessas horas? Dirão muitos. Ora, nessas horas, ou seja, em todas as horas, nós temos Jesus, nós temos o seu Evangelho conosco. Então, o que devemos fazer, nós sabemos muito bem. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor dentre os vossos irmãos. Nós estamos fazendo o nosso melhor. A vinda do Senhor, a vinha do Senhor é a terra. Os trabalhadores, os obreiros, somos nós, a humanidade terrena. Todos os nossos irmãos, eles estão conosco nesta caminhada. Então, se ainda não descobriram, se ainda não encontraram a verdade, tal qual nós outros a encontramos, então que saibamos perdoar, que saibamos relevar, que sejamos caridosos, que sejamos solidários com esses irmãos, que possamos vibrar sempre em benefício deles, para que tenham eles o esclarecimento tal qual hoje nós já possuímos. Lutar sempre na esperança de fazer com que esses nossos irmãos acordem desse sono que estão ainda hoje e acham que tem que ser pago tudo na mesma moeda, que se alguém gritar comigo eu tenho que gritar um pouco mais alto, e eu é que mando, eu é que faço, eu é que posso, eu é que pago as contas, e assim sucessivamente. Então, como dizer que somos os obreiros do Senhor, se ainda agimos dessa forma? Somos obreiros de tudo menos do Senhor, se não mudarmos o nosso comportamento, se não confiarmos no Evangelho de Jesus, se não acreditarmos nessa potência imensurável que é Jesus e o seu Evangelho, se não nos renovamos. Como podemos esperar ser os trabalhadores da última hora e esperar que Jesus, nosso Senhor e Mestre, diga para nós passar para a direita, que somos os bons servidores,